Graça e paz, queridos. Quero dizer que, para mim e a minha família, é uma honra, um privilégio poder estar aqui, nessa igreja preciosa, podendo conhecer um pouco mais dos irmãos que formam o corpo de Cristo aqui na terra. Nessa cidade linda que vocês têm aqui. E eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, da Igreja Batista Nova Vida, lá do pastor Marcílio, que também manda um abraço a vocês. Nós lá também estamos na Visão MDA, também participamos de discipulado, acompanhamento de perto. E foi lá que a Ana e eu nos conhecemos. Nós nos convertemos mais ou menos na mesma época, há 15 anos atrás, a Ana 18 anos atrás, ela um pouco antes de mim. Uma mulher incrível, de caráter íntegra, que eu admiro muito, amo muito. E ela representou todos vocês muito bem com a nossa chegada, nos acolheu muito bem. Então, o nosso muito, muito, muito obrigado, tá bom? Nós estamos aqui no Brasil, chegamos dia 4 de dezembro. Foi uma viagem que nos pegou de surpresa, não sabíamos que estaríamos vindo ao Brasil nesse ano. E para vir ao Brasil existe toda uma logística, todo um preparo, porque no momento o Senhor nos abençoou para liderar um ministério no Nepal. Então, eu moro no Nepal já tem 6 anos, porém, nesse tempo eu venho cooperando com outros ministérios. Um deles é o Meninas dos Olhos de Deus, onde eu conheci a minha preciosa filha. Cuidei de uma casa com mais de 30 meninas, pensa isso? Que tinha desde pequenininha até na fase adulta. Então não era fácil, foi um grande desafio de muito aprendizado que eu tive. E que valeu muito a pena, porque lá eu conheci a maior bênção da minha vida, que é a minha filha. E sempre foi impossível adotá-la legalmente. O Nepal é um país muito fechado, principalmente ao cristianismo. Nós sofremos perseguições, sofremos muitas tensões. A qualquer momento podemos ser deportados de lá. Porém, cremos no poder do Senhor e cremos que enquanto o Senhor quiser que estejamos lá, lá estaremos. E nesse ano que se passou, houve uma situação que nós vimos e tocamos no milagre do Senhor. Nós recebemos um convite para ir a Portugal, para poder apresentar o ministério lá. O meu esposo morou em Portugal, então ele tinha alguns contatos lá. E nós vivemos literalmente pela fé, não temos ninguém que cobre nós 100% ou qualquer área do ministério, da nossa família. Então, nós precisamos visitar igrejas, divulgar, para que junto possamos fazer a obra do Senhor. E nós cremos de fato que é dessa forma. E nesse convite para Portugal, oramos e o Senhor confirmou a nossa ida. E então entramos com pedido de visto para Mohima e o visto foi negado. E naquele momento eu fiquei muito mal, eu chorei muito, fiquei muito abatida, não pela viagem negada, mas porque o Senhor confirmou. E eu não entendi, porque nós sabemos quando Deus fala com nós. E depois de 2 dias sem dormir, abatida com aquilo, fui orar e o Senhor me levou a novamente buscar sobre a adoção. Então eu entendi que a porta de Portugal se fechou porque o Senhor queria nos apontar uma outra porta, que nós tínhamos esquecido, que tinha adormecido no nosso coração, que era a adoção da Mohima. Eu entrei em contato com uma advogada através de um outro contato, e quando eu contei a nossa situação, que é uma situação muito peculiar, ela ficou extremamente tocada, ela não é cristã, e eu disse para ela, olha, eu não sei como você vai receber essa história, mas eu vou te contar exatamente como foi. E eu estava contando para os pastores a nossa história, e ela é totalmente com Deus. Não tem como retirar Deus dessa história.
E como que você explica para um não crente que Deus falou para você ser mãe de uma adolescente? Não é? Não é uma coisa doida? E ela chorou, ela ficou tocada e ela disse, vocês foram um encontro de almas. E então ela conversou com uma juíza e essa juíza disse, falem para vir ao Brasil, porque certamente eu darei adoção a eles. Então foi uma viagem muito inesperada, muito cara, um desafio gigantesco para nós, porém, em todo momento, nós descansados no Senhor. Nós estivemos em Porto Seguro, que lá foi feito o processo, e eu gostaria que os irmãos pudessem orar, porque em tudo que fazemos no Senhor existe uma luta espiritual. E nós temos a oportunidade dessa semana, recebemos a assinatura da juíza na sentença. A sentença já está pronta, já foi feita a audiência, foi muito emocionante, a juíza teve que se segurar ali para não chorar, e teve um momento que ela tirou os óculos, ela olhou para mim e ela falou, eu acredito em tudo que você está me dizendo, porque ali eu testifiquei do Senhor. Então, estejam conosco nessa causa, amém? Lá no Nepal, no momento, nós estamos trabalhando com implantação de igrejas. O Nepal é um país hindu, da religião hindu. É totalmente fechado ao cristianismo. Apenas 1,5%, 2% da população é cristã. É extremamente difícil pregarmos o evangelho a quesito de opressão espiritual. Existe muita opressão espiritual, são muitos deuses adorados. E se o governo descobrir que pregamos o evangelho, podemos ser presos ou deportados. Além do risco que corremos com hindus radicais. Já existiu situação em que eu estava participando de um batismo em uma vila, e na hora que nós olhamos ao redor, havia um círculo de hindus com pedras na mão para nos apedrejar. Aí nós decidimos fechar os olhos novamente e continuar orando antes de batizar. Quando abrimos os olhos novamente, graças a Deus, os hindus foram embora. Então não é fácil passar por essas experiências. Em 2015 eu participei daquele terrível terremoto que eu acredito que vocês ficaram sabendo. Foi uma notícia mundial que também não foi fácil. Dormi cerca de 2 meses numa quadra de futebol, com mais de 200 pessoas, onde nós dividimos 2 banheiros. Escassez de água, escassez de comida, mas em todas essas dificuldades e desafios, o sentimento que eu carrego no meu coração é de gratidão e de privilégio, de ser escolhida pelo Senhor para poder pregar o Evangelho. E no momento estamos trabalhando numa região onde não há cristão e existe uma igreja com cristãos que vêm de outras vilas, chegam a andar 2, 3 horas para cultuar o Senhor. E nós estamos com foco de ir nessas vilas vizinhas que ainda não foi pregado o Evangelho. Nossos obreiros, estamos com 2 obreiros no Nepal, fizemos eles agora, há 1 ano atrás, ofertamos na vida deles, suprimos as necessidades deles, orem por eles. São homens de Deus, guerreiros do Senhor, e eles me avisaram que foram para uma vila que nunca foi pregado o Evangelho e 3 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Já queremos montar uma igreja lá. Então são muitos desafios. Mas com muita alegria, dia 3 de janeiro, eu li uma notícia que disse que hoje o país que mais cresce o cristianismo é no Nepal. Então os nossos frutos estão sendo plantados, as nossas sementes estão sendo plantadas e sendo já frutificadas. Há menos de 70 anos, o Nepal era fechado, há de 70 anos para trás, o Nepal era totalmente fechado para um estrangeiro. Ou seja, de 70 anos para trás, o número de cristãos era 0.
nós estamos formando a primeira geração de cristão em um país. Isso é muito grande, queridos. Isso é muito poderoso. Eu espero que vocês participem disso conosco, principalmente nas orações. Amém? Vamos para a palavra? Vamos? Porque testemunho é bom, falar dos feitos do Senhor é ótimo, nos anima, nos dá fé, mas o que verdadeiramente nos transforma e nos toca é a palavra do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias, né? Hoje nós podemos ligar a Bíblia, a tecnologia é maravilhosa, né? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo até o versículo 12. Amém? Posso ler? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta lhes cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus! Essa é uma palavra, um contexto, uma situação com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Cristo, que nós temos muito a aprender para nós. Muito para aprender como nós, igreja. Jesus, ele estava vindo de viagens. Se você vê em Marcos capítulo 1, Jesus, ele cura um endemoniado, depois ele cura a sogra de Pedro, depois ele cura um leproso, e ele também diz: vamos para outras aldeias, vamos para aldeias vizinhas, para que lá eu possa falar a palavra. Então Jesus estava nada mais, nada menos do que fazendo viagens missionárias. Quem aqui quer ser parecido com Jesus? Então pregue a palavra. Porque o que mais Jesus fez foi pregar a palavra. O que mais Jesus fez foi declarar a palavra. E não apenas em Jerusalém. Ele foi para outros lugares. Ele saiu de Blumenau. Ele saiu de Pomodoro. Ele saiu de Piracicaba. Ele saiu do lugar em que ele estava para pregar a palavra. Amém, queridos? Isso é um fator principal que a igreja precisa ter na terra. Mas aqui eu quero trazer atenção para essa situação do paralítico. O paralítico, ele foi levado por 4. Marcos não revela o nome desses 4. Marcos não revela a identidade desses 4. Em Lucas nem revela o número de pessoas. Lucas diz: uns homens. Marcos coloca o número de pessoas, mas não revela absolutamente nada deles. Amados, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, o Senhor claramente disse: essa é a palavra que você levará nas igrejas que você for no Brasil. E eu tenho repetido essa palavra nas igrejas que eu tenho ido. Queridos, não foi uma pessoa. Você não faz a obra de Deus sozinho.
Não existe como fazermos a obra de Deus sozinhos. Porque quando trabalhamos para o Senhor e quando fazemos algo para o Senhor, nós fazemos para que Ele seja glorificado, para que Ele apareça, para que Ele seja destacado. Amém? Mas quando fazemos sozinhos, nós aparecemos. Aqui o Senhor está nos ensinando sobre a redenção, sobre a humildade, sobre o anonimato da igreja. Nós não precisamos ir nas esquinas e gritar para toda a cidade as obras sociais que fazemos, é ou não é verdade? Ainda que a sociedade, ainda que o mundo nos condena, nos chamam de ladrões, nos chamam de aproveitadores, é ou não é verdade? É essa fama que nós temos lá fora. E nós nos calamos e continuamos fazendo a obra do Senhor, porque não é para o mundo que fazemos, mas sim para Ele. Amém? A primeira perseguição que recebemos na nossa conversão é dentro da nossa casa. É ou não é verdade? Eu não podia orar. Eu fui proibida de orar. E então eu levantava de madrugada, ia ao banheiro e silenciosamente eu orava. Porque eu não orava para que as pessoas vissem. Eu orava para o Senhor mudar meu coração. Amém? Então o anonimato é extremamente importante no nosso meio. Porque o nosso coração é enganoso. E aqui, Marcos coloca, são 4. Por que 4, amados? Se você pegar uma cadeira, você vai ver que ela tem 4 pés. O que isso significa? Que ela dá total suporte. Você não vai cair. Não importa o peso que você tenha, você não vai cair. Você está totalmente suportado. Queridos, esses 4 é nada mais e nada menos que a representação da igreja na terra. E quando chegou o momento, lá em Cafarnaum, ainda no capítulo 1, quando Jesus curou o endemoniado, a Bíblia relata que a fama dele rapidamente se espalhou. Depois disso, ele saiu, foi para outras aldeias, e depois no capítulo 2, o capítulo começa assim, voltando para Cafarnaum. Ou seja, o que o povo falava naquele momento era de um tal profeta que curava. E então, aqueles 4 pegaram a sacada. Vamos levar o paralítico até os Jesus. Quando chegaram na casa de Jesus, eles não podiam entrar. Estavam cheios. A multidão barrava a porta. A multidão impedia que eles entrassem. Queridos, no cristianismo, em qualquer lugar do mundo, tem muita multidão, mas tem pouca igreja. Não podemos ser parte da multidão, porque a multidão impede que as pessoas cheguem até Jesus. E a multidão fica ali de curiosa, e a multidão fica ali esperando que uma bênção caia sobre ela, mas ela não faz a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Estamos vivendo num tempo mais profético da terra, da Bíblia, da humanidade, que estamos vivendo no tempo da volta de Jesus. Nós estamos com a oportunidade de marcar a nossa geração de uma forma fenomenal. Nós precisamos parar de ficar admirando pessoas que já passaram, de tempo que já passou, e nos atentarmos para o tempo agora, chamado hoje, que é o tempo que o Senhor reservou para nós. E então despertarmos como igreja e fazermos a diferença. Aqueles homens fizeram a diferença. Quando eles pararam ali, que eles não podiam entrar, eles não olharam para o paralítico e falaram: cara, está difícil demais. Vou levar você de volta. Ou vou deixar você por aqui mesmo, porque você está pesado, foi difícil carregar você até aqui. Pede para alguém te dar uma carona na volta. Pega um camelinho aí e te coloca em cima e você volta. Quantas dificuldades nos barram e nós paramos no meio do caminho.
É ou não é verdade? O financeiro apertou, a primeira coisa que fazemos é cortar a oferta. Tem gente que até o dízimo corta. Misericórdia, Jesus. Um princípio. Temos que cuidar do nosso coração, de como estamos. Amém, queridos? Essa é uma palavra de amor, não é uma palavra de bater. Amém, queridos? Aqueles homens perseveraram. Eles prosseguiram. E eles falaram, se não dá por baixo, vamos por cima. E então fizeram um buraco e desceram com o paralítico aos pés de Jesus. Naquele momento, Jesus olhou para os 4. E Marcos diz que Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé dos 4, vendo a fé da igreja, ele olhou para o paralítico e disse, perdoados estão os teus pecados. Querido, a sua fé, a minha fé, move o coração de Deus. A sua fé, a minha fé, atrai o coração de Deus. Tenha fé. Exercite a sua fé. Trabalhe na sua fé. Ela está pequena? Ore que Deus aumenta a sua fé. Mas não perca a sua fé se você quer atrair os olhos de Deus. Naquele momento, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Jesus não disse, levanta-te e anda. Ele disse só depois, para provar aos fariseus que o Filho do Homem tinha poder na terra. É outro engano que cometemos nos nossos dias. Olhamos esteticamente para as pessoas. Se chegar hoje aqui nessa porta um jovem com problemas de droga, rapidamente, no discipulado, em menos de um mês, iremos tratar o pecado daquele jovem. É ou não é verdade? Faremos ou não faremos isso? Porque ele está em pecado e nós não queremos que ninguém esteja em pecado, porque o pecado leva à morte, correto? Mas Jesus, ele olha na essência. Entendeu o que levou esse jovem a uma vida de drogas, entendeu o que levou esse jovem a viver o que ele está vivendo, leva-se tempo, leva-se energia, custa-se dinheiro, custa-se esforço, custa-se dedicação e perseverança. Mas nós queremos as coisas prontas. Nós queremos já o pecador santificado da noite para o dia. Sem respeitar o tempo da pessoa, sem respeitar o espaço da pessoa, a personalidade da pessoa. Quando Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, antes de curar o físico, Jesus está dizendo, mais importante é aqui dentro. Mais importante é a sua salvação. Eu nasci com um problema no joelho. E você não faz ideia o que é viajar nas montanhas do Nepal com esse joelho. Cheguei uma vez a ter que fazer uma escalada desse tanto, depois de andar 6 horas para chegar numa vila indígena. E o meu joelho travou. Ele não dobrava mais. E eu tive que literalmente me arrastar morro acima. Até hoje Jesus não curou meu joelho, mas a minha alma está salva. Amém, queridos? Às vezes não veremos com os nossos olhos o que queremos ver. Mas o mais importante é ver a transformação que Jesus pode fazer, que é no interior da pessoa, que é dentro da pessoa. Amém, queridos? Aqueles 4 representaram a igreja com fé, perseverança. E eles não perderam o foco, o objetivo. Eles não desistiram. Eles mantiveram ali a sua fé. Amados, nós temos 4 pessoas nessa história. Temos a multidão
já falamos dela. Temos os fariseus, os religiosos, aqueles que não querem sair da lei e viver na graça. Nós passamos por isso. Em alguma fase da nossa vida cristã, nós passamos por isso, nessa transição. Nós temos o paralítico. E nós temos os 4, que eu gosto de chamar eles de amigos, que é a igreja. Aonde que você se encontra hoje? Em qual situação você se encontra hoje? Será que existe alguma área da tua vida que você se encontra como paralítico? Amados, o que eu quero dizer para vocês é que existem muitos paralíticos lá fora, que só podem chegar à presença de Jesus se os 4, que é a igreja, literalmente carregá-los até a presença de Jesus. A partir dali, ele vai caminhar e vai andar. Mas até chegar a Jesus, a igreja precisa levar. Quem é a igreja? É a Igreja Batista Nova Vida de Piracicaba? É a ABA de Blumenau? Quem é a igreja? Nós. Chegamos na presença do Senhor e oramos, Senhor, me cura. Chegamos na presença do Senhor e oramos, Senhor, restaura meu casamento. Senhor, me abençoa financeiramente. Senhor, liberta meus filhos. E sim, nós devemos fazer isso, porque isso nos foi conquistado na cruz do Calvário. É nosso direito. Mas na hora que se trata de compromisso, na hora que se trata de responsabilidade, nós falamos, Senhor, fala com o pastor Haroldo. Senhor, toca no coração do pastor Link. Que inclusive, que queridos, que 2 homens de Deus queridos. Fiquei muito feliz em conhecê-los. Senhor, toca lá no coração do pastor Marcílio. As coisas não estão acontecendo porque a igreja está cega. Fazemos ou não fazemos isso? Queridos, a responsabilidade é nossa. É nossa. Eu sou missionária. Eu vivo de oferta. E eu não sei dizer agora quantas pessoas eu oferto mensalmente. Não é porque eu vivo de oferta que eu não vou ofertar. É minha obrigação. É minha responsabilidade. E já me comprometi com a Ana também quando ela for, né, Ana? É minha responsabilidade, porque eu sou igreja. Eu tenho que carregar o paralítico. Entende, queridos? Antes de sair do Nepal, uns dias antes, eu vi uma situação terrível. Havia uma menina de 9 anos de idade, 11, né, filha? 11, yes? 11 anos de idade. Ela era abusada diariamente pelo dono da venda lá, que ela ia comprar vegetais. E um dia descobriram que aquele homem fazia aquela coisa terrível com aquela criança. E sabe o que aconteceu? Chamaram a polícia, ele foi preso, porém todo mundo ficou sabendo. E eu vi essa menina agachada no chão da rua, com toda a vizinhança ao redor dela conversando sobre isso. Queridos, aquela menina hoje está paralisada. Na sua alma, nas suas emoções, na sua mente, na fé, em tudo. Se a igreja não for lá e carregar essa menina até Jesus, ela vai morrer. Vocês entendem? É nossa responsabilidade levarmos as pessoas a Cristo. É nossa responsabilidade. O mundo clama. As pessoas clamam por Cristo. O hindu adora mais de 1000 deuses. Até o ferro é adorado no Nepal. Não porque ele é ateu e ele não quer a Deus. Pelo contrário, porque ele quer tanto Deus que ele não consegue encontrar a Deus que ele sai adorando tudo. Ele tem fé. Ele tem perseverança, ele tem determinação. Todos os dias ele pratica puja, que é a oração deles, que leva-se horas. Todos os dias. Veja o muçulmano. A questão é que eles estão adorando o Deus errado.
Porque nós temos a responsabilidade de levar a eles a entenderem o verdadeiro Deus. Para finalizar, eu quero ler um trecho que Champlin escreveu, baseado nesse estudo. Russell Champlin, um grande teólogo. E baseado nesse contexto, nesse versículo, ele escreveu o seguinte: o trabalho do evangelho causa despesas. Mais tarde alguém teve de fazer despesa para consertar o eirado, o telhado. É preciso pagar para os trabalhadores. Os projetos custam dinheiro. Devemos estar dispostos a sofrer para pagar essas despesas. Um pregador não pode sair a campo sem incorrer em despesas. A igreja, diga, eu sou igreja. A igreja tem a responsabilidade de pagar as dívidas. Eu e você temos. E eu vou te contar um segredo. Eu vivo milagres na área financeira de forma assim impactante. Desde o primeiro mês de conversão. Porque foi quando eu entendi sobre dízimos e ofertas. E ninguém ganha de Deus no dar. Não pense você que você pode dar mais do que Deus. Ou seja, se você está dando para Deus, você não vai empobrecer. Há um mistério nisso. Para finalizar, nós queremos passar um vídeo que vocês vão poder ver imagens. São imagens nossas, dos nossos celulares. Nenhuma imagem é retirada da internet. Tudo é o que nós fizemos. É um vídeo amador, tá? Nós não somos profissionais nessa área. Mas tudo que fazemos, fazemos com muito carinho. E desde já, eu agradeço imensamente o carinho, a atenção de vocês e o amor de vocês em nos receber aqui. Deus abençoe.